A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez estar aqui. É muito maravilhoso poder estar aqui com vocês, mais uma vez, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E esta lição, lição 8, tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. Nesse trimestre nós temos falado aqui bastante sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui confessando e abandonando o pecado. Você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, comente e compartilhe nosso trabalho aí também com outras pessoas, para que Deus possa também estar falando ao coração de cada um. Vamos estudar aqui hoje, que estudaremos aqui atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim, Vamos aqui aprender a palavra de Deus todos juntos e eu espero que você tenha aí uma boa aula para a glória de Deus. O textuário nos diz assim, na tradução NTLH diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, versículo 13. Amados, considerem a importância da confissão. Há dois tipos de perdão, o judicial e o paternal, A confiança em Cristo como Senhor e Salvador traz o perdão da penalidade do pecado, isto é, o perdão judicial. E a confissão de pecados traz o perdão paternal. Vocês entenderam aí? Vejam só. O judicial e o paternal, A confissão em Cristo como Salvador, como Senhor e Salvador, traz o perdão da penalidade do pecado, certo? Você que deveria sofrer uma pena muito grande, por ter pecado, você quando confessa, já traz aí a confiança em Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele vai trazer aí o perdão da penalidade do pecado, isto é, o perdão judicial. E a confissão de pecado traz perdão paternal, conforme diz 1 João capítulo 1, 9, por meio do qual crescemos no relacionamento com Deus o Pai. A verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nada de confissão pela metade, ela deve ser verdadeira e completa, Como eu estava aqui falando outro dia, tem pessoas que confessam somente o que interessa, aquilo que não vai te prejudicar, no momento aqui, mas o verdadeiro perdão é aquele que você confessa tudo e não esconde nada. Ah, pastor, eu fiquei uns meses sem tomar ceia e eu queria voltar à comunhão com a igreja. Quando o verdadeiro sentido realmente nós sabemos que não é isto. Às vezes o camarada está praticando atrocidades, muitas imoralidades, muitas coisas e não confessa o real motivo porque que ele não estava vindo mais na igreja. Aí confessa pela metade ou quase nada, para tentar esconder algo, mas de Deus você não esconde nada. Então, a única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. Não basta confessar, é preciso também abandonar o pecado. Não é arrependimento atrás de arrependimento várias vezes que você vai ser perdoado, não. Mas é um arrependimento seguido de frutos dignos de arrependimento, como a Bíblia mesmo ensina para nós. Quem confessa e deixa, quem confessa e abandona o pecado, tira um fardo das costas e encontra não apenas misericórdia, mas também restauração, confissão, Encontra também ali restauração. Então, confissão, amado, é concordar com Deus que pecamos. Confissão implica um rompimento com a prática do pecado. A confissão desemboca em perdão. Confissão abre uma fonte de cura para a alma e de renovo para o coração. O primeiro tópico vai nos falando assim, a confissão de pecados. Vamos ver aqui a definição. Vamos fazer aqui o uso de dois verbos hebraicos, que expressam
o significado de confissão. O primeiro é Yadá, cujo significado pode ser visto como dar graças, louvar, reconhecer ou confessar. Logo se nota que o seu uso, né, visava expressar gratidão a Deus, né? Quando você dá graças a Deus, quando você confessa ali o seu pecado, você está reconhecendo o Deus, né? Está dando graças ao Senhor por ter te libertado e por aí se vai. Amados, logo se nota aqui que o seu uso visa ali expressar gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No caso do segundo verbo, roda, né? Tem também o significado de dar graças, agradecer ou louvar, semelhantemente ao verbo yadar. Mas seu real sentido vai depender do uso que se faz dele, né? Em especial no contexto de confissão de pecados, denotando o ato de admitir ou reconhecer diante de Deus que pecamos ou erramos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver depois que o próprio Neemias, né? Ele pede perdão pelo pecado do povo e ele fala, nossos pais pecaram e nós também pecamos. Então é quando nós ali englobamos todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, como ele está em Romanos, né? Então, amado, confessar é alguém admitir que é culpado daquilo que é acusado, como resultado de uma convicção interna. Confessar o pecado quer dizer abandonar a tentativa de ocultar ou desculpar diante de Deus, né, o pecado cometido. Então, confessar é um ato que vai além da mera verbalização de palavras. Confessar é admitir, é reconhecer nossas falhas, erros e pecados diante de Deus. No contexto bíblico, a confissão é um elemento fundamental na relação entre homem e Deus. Em 1 João 1,9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui a confissão é vista não apenas como um reconhecimento de nossas falhas, mas também como um passo em direção à purificação e renovação espiritual. Então, por sua vez, a confissão, portanto, é um ato de fé. É uma demonstração de nossa crença na misericórdia e no amor de Deus, e na sua promessa de perdão também. A confissão é um ato de libertação. Ao admitir nossos erros, somos libertados do peso da culpa, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você confessa, quando você se arrepende, quando você confessa os seus erros, você é liberto de um grande peso de culpa na sua consciência. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, a confissão bíblica de pecado. Veja só. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato, né, conforme lá em Salmo 32, versículo 5, 1 João 1, versículo 9. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser seu irmão raca, estará sujeito no sinédrio, mas quem disser tolo, estará sujeito no fogo do inferno. Vejam só, então, você pode pecar contra Deus ou mesmo contra um irmão. E para isso, depois do pecado cometido, só resta agora o arrependimento e o pedido de perdão a Deus, certo? Então, importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era não somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus, né, como Neemias, que eu citei aqui, capítulo 1, versículo 6, Salmo 66, versículo 18, Lucas 18, versículo 9 ao 14. A confissão de pecado e a necessidade de seu abandono não é algo criado por líderes, não, por pastores, não, de maneira nenhuma. É um conselho de teólogos ou pastores, não, mas trata-se de uma recomendação bíblica, ou seja,
a base bíblica para tal exigência. Há diversas passagens na Bíblia que tratam dessa temática, como, por exemplo, Provérbios 28:13, que nós lemos aqui, que foi o nosso textuário, e Salmo 32, versículo 5, Tiago 5, versículo 16, né? Confessar seus pecados uns aos outros e tal, e orarem pelos outros, né? E 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ouça isso no nome de Jesus. E o terceiro subtópico, né, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, irmãos, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Né? Quando a pessoa se encontra indigna por causa do pecado que ele cometeu, ele se encontra ali indigna de estar na presença de Deus. Aí é quando ele vai e pede perdão. Então, a pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, conforme Romanos 3:16, aliás, Romanos 3:10 ao 12. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, né, que é o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, irmãos, ele alcança a misericórdia de Deus, Provérbios 28:13, né? Quem confessa e deixa, aquele que encobre não prospera, mas o que confessa e deixa, que abandona, ele encontra misericórdia. Então, a alma ela é consolada e a vida espiritual é restaurada, ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Característica da verdadeira confissão. Temos aqui algumas... vamos citar só 3 características aqui, existe muito mais, é claro, mas a verdadeira confissão é marcada por uma convicção profunda, ok? O indivíduo deve estar plenamente consciente do seu pecado, ou seja, convencido do mal que cometeu. Segundo, a autêntica confissão é acompanhada por uma intensa contrição. A pessoa que admite suas falhas deve estar atormentada, né? Abalada e aflita, não porque seu pecado foi descoberto, mas porque ele cometeu esse pecado. A pessoa não deve ficar dessa maneira, né, contristada, certo? Ao ser descoberto o seu pecado, não. Mas ele deve estar assim porque ele pecou e ele sabe que carece do perdão de Deus. E só confessando, só se arrependendo, que ele terá o perdão, que ele terá renovo, que ele terá uma vida mais justa diante de Deus. Então, terceiro, nós vemos aqui, a legítima confissão deve ser acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Arrependimento, irmão, não é apenas emoção e choro, não. Mesmo que o arrependido chore e seja envolvido por intensa emoção, o verdadeiro arrependimento ocorre quando mudamos e paramos de praticar aquele pecado, certo? Porque não é só você confessar hoje e amanhã cai no mesmo erro, confessou amanhã, cai depois do mesmo erro, não. Você confessa e você abandona aquela prática. Deus diz que quem é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Pode pecar, mas não anda tendo prazer, tendo gozo no pecado. Todo momento está pecando, de maneira nenhuma. Aí nós temos aqui o segundo tópico. O perigo do pecado não confessado. Veja só. É perigoso demais quando se comete um pecado e não se confessa diante de Deus aquele pecado que você cometeu. É muito perigoso. Mesmo confessando, já muitas vezes não está livre das consequências. Imagina não confessando, né? Os males do pecado não confessado. Vamos lá. Quando lemos e analisamos Provérbios 23:18, irmãos, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora aqui com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão, como nós citamos aqui em 1 João 1, versículo 9. Né? Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, de acordo com a Bíblia, as consequências de pecado não confessado incluem, aqui nós vamos citar aqui acho que 5 coisas aqui que se inclui aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, inclui aqui separação de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Veja só, então o pecado não confessado cria uma barreira entre nós e Deus.
Ouça isso no nome de Jesus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Segundo, culpa e sofrimento interior. No Salmo 32, versículo 3 e o 4, o rei Davi fala sobre o peso da culpa que sentiu quando não confessou seus pecados. Veja só, quando eu guardei silêncio, ele diz, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Vejam só, por causa que ele escondia a sua culpa. Então, Deus pesava ali a mão sobre ele e ele sofria com isto. Então, devemos confessar os nossos pecados a Deus e deixar parar aquela prática. Terceiro, nós temos aqui um prejuízo enorme à oração. Em Isaías 59, 2, que nós lemos agora, a Bíblia sugere que o perdão não confessado pode impedir que nossas orações sejam ouvidas por Deus. Certo? Então, é mais um motivo de nós nos arrepender e nós termos a comunhão com Deus, orar e Deus ouvir, Deus atender, é quando nós confessamos e deixamos. Então, se nós não confessar, nós temos prejuízo, nós podemos clamar e Deus não responder. Próximo, nós temos aqui a perda de bênçãos. Veja Jeremias 5, versículo 25, a Bíblia diz assim, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. O pecado não confessado, irmãos, ele pode nos impedir de receber as bênçãos de Deus. Por isso tem pessoas que lutam, que batalham e tal, e parece que a vida é de mal a pior, entendeu? Porque muitas vezes não vou generalizar aqui que todos são assim, tá sofrendo porque está em pecado de maneira nenhuma. Assim eu estaria no maior pecado, Porque faz mais de 10 anos que eu tratando com problema de enfermidade. Mas a Bíblia diz que Paulo também tinha um espinho na carne, O qual ele orou a Deus 3 vezes para Deus tirar, mas Deus não tirou, porque Paulo tinha visto coisas inefáveis e se Deus curasse ele ali, ele poderia se engrandecer. Então tinha um espinho na carne que sempre o acusava. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando nós não confessamos nossos pecados, nós temos as bênçãos de Deus retidas nas nossas vidas, nós não receberemos as bênçãos de Deus. E próximo, nós também podemos ter a condenação eterna. Veja só, em Romanos 6, 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o pecado não confessado, se não for tratado, pode levar à condenação eterna, que é a separação eterna do Deus. E isso eu sei que homem algum, conscientemente, não vai querer, que a sua alma parte deste mundo sem a salvação, sendo condenada a ir para o fogo eterno, para o lugar de tormento. Ouça isso no nome de Jesus. Isso jamais, lendo aquela história do rico e Lázaro, você vai ter um pouco de temor a Deus e não vai querer que sua alma vá para aquele lugar de tormento. Não é verdade? Então, nós devemos confessar para que nós não venhamos ser condenados, com essa condenação eterna. Ouça isso no nome de Jesus. Depois da morte, meu amigo, segue-se ao juízo e o juízo de Deus, dali para frente, é ser misericórdia. Então, o perdão é enquanto a vida. Ouça isso no nome de Jesus. E último, nós poderemos ter dureza de coração se nós não confessar nosso pecado. O pecado não confessado pode levar à dureza de coração. Quanto mais uma pessoa se recusa a confessar e se arrepender de seus pecados, mais seu coração pode se tornar insensível à voz do Espírito Santo. Isso é mencionado em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que vai dizer assim, mas exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado está aí, o pecado engana, às vezes vem com seus pratos lindíssimos, maravilhosos, mas é apenas fachada que pode enganar o ser humano e levar a uma condenação eterna. Segundo subtópico, do tópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. Irmãos, os nossos pecados afetam as outras pessoas também. O pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Se você for ver a história de Jonas também, Jonas estava em desobediência e afetou a todos que estavam naquela embarcação. E a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, sofrendo
por causa da rebelião, por causa do pecado de alguém que está ali juntamente naquela embarcação, certo? Então, a realidade bíblica do pecado, amado, pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentenças devidas. Ouça isso no nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, né? Nós vemos isso. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3, versículo 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física, né, de ambos, é claro. A transição da natureza imortal para a mortal, a Bíblia falou que no dia que eles tocassem aquele fruto, eles morreriam, né? Então, foi ali, transitado ali para eles a morte, a natureza mortal, né? Para mortal, imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram aí a todo gênero humano e natural. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. De acordo aqui com a Bíblia, as consequências do pecado de Adão e Eva foram significativas e tiveram um impacto duradouro aí, não apenas sobre eles, mas sobre toda a humanidade que foram surgindo aí depois deles. Vamos ver primeiro. Primeiro eles tiveram ali morte espiritual. Talvez você pense falando, não, mas não é assim não, vocês não vão morrer e tal. No momento que eles comeram aquele fruto, tocaram aquele fruto, eles já morreram. Já foi transmitido ali o sentido de imortal para mortal, porque daí eles não iriam morrer. Mas no momento que eles pegaram o fruto, já morreu espiritual, certo? Aí, consequentemente, veio a morte material depois também. Então, eles tiveram ali a morte espiritual. O pecado resultou em morte espiritual imediata, que é a separação de Deus. E isso é evidente, né? Na vergonha e no medo que Adão e Eva sentiram após o pecado, né? Escondendo-se ali de Deus, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. E também, né, consequentemente, a morte física. Deus disse a Adão que, porque ele comeu do fruto, ele certamente morreria. Gênesis 2, versículo 17. Embora Adão e Eva não tenham morrido fisicamente naquele dia mesmo, a morte entrou em sua existência. Capítulo 5, versículo 5 de Gênesis. Então, tiveram ali também expulsão do jardim do Éden. Como resultado direto do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão com Deus, né, que eles tinham ali toda a tarde, na viração da tarde, ouvir a voz de Deus, tem esse privilégio de estar ali em perfeita comunhão com Deus, perderam essa comunhão. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e o 24. E agora, a Eva passou a ter dificuldade no seu parto, mais ainda, né, que ela teria um pouco de dor, mas aí foi acrescentada, né? Então ela teve mais dificuldade no seu parto. Deus disse a Eva que aumentaria porque ela já tinha um pouquinho, talvez, grandemente suas dores de partos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, teve também ali relações tensas. Deus disse a Eva que seu desejo seria para o seu marido e ele o governaria. Isso tem sido interpretado como uma mudança nas relações de gênero, né? Introduzindo aí conflito, né? Gênesis capítulo 3, versículo 16. E também eles tiveram uma maldição sobre a terra. Deus disse a Adão, olha, que a terra seria amaldiçoada por causa dele e que ele teria que trabalhar duro para tirar o sustento dela, né? Então, ele não ia trabalhar tanto, né? Ia ser mais fácil para ele, mas agora ele ia ter que trabalhar duro para tirar o sustento, seu próprio sustento ali da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Vamos aqui para o terceiro subtópico do tópico 2, as consequências do pecado de Davi. Irmãos, as consequências do pecado permanecem mesmo depois do arrependimento, é claro, né? Do arrependimento e do perdão. Veja só, o rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa,
Você vai ver isso lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. O impacto do pecado é arrasador, provocando uma tempestade avassaladora ali em nossas vidas, se nós não confessarmos, não deixar nossos pecados. Embora Deus tenha perdoado o pecado de Davi, as consequências de suas ações não foram suspensas. Vejam só, Davi sofreu 4 vezes mais pelo que fez a Urias, o filho que ele teve com Betseba, morreu. Amnon, vejam só, Amnon foi morto por ordem de Absalão. Absalão foi morto por Joabe e Adonias foi morto por ordem de Salomão. 4 filhos de Davi morreram porque a violência não se afastou da sua casa. Sim, mas Davi não confessou? Sim, confessou, mas as consequências vieram. Nós podemos escolher, certo? Nós podemos escolher o pecado que nós vamos pecar, que nós vamos fazer, mas não escolhemos, não podemos escolher as consequências que elas virão sobre as nossas vidas. As consequências é Deus quem vai punir cada um pelos seus erros. Deus perdoa? Perdoa. Vai ter salvação? Vai para o céu? Vai. Porém, as consequências serão pagas aqui mesmo. Então, o que Davi fez a Urias, ele voltou ali para ele de maneira ainda mais severa. O pecado não vale a pena, irmãos. Não vale. Ele oferece um momento de prazer, o pecado oferece um momento de prazer que parece tão maravilhoso, né? Mas entrega uma vida inteira de tristeza. Promete liberdade, mas escraviza, vejam só. Promete vida, mas traz morte. O pecado sempre leva você mais longe do que gostaria de ir. Retém você mais tempo do que gostaria de ficar e custa mais do que gostaria de pagar. O pecado, irmão, é o engano. Não se iluda com isto, achando que vai ser tudo mil maravilhas. Pode ser um momento de prazer, né, naquele momento ali e tal, mas depois vem as consequências e nós não estamos livres dessas consequências que Deus vai punir o ser humano. Então, a sua aparência pode ser atraente, pode ser bonita, né? Mas esconde a feiura da tragédia. Sua isca pode parecer apetitosa, mas esconde o anzol da morte. Seu banquete pode ser repleto de delícias, mas aqueles que se deleitam nele encontram apenas a morte. Por isso que a Bíblia diz que há caminho que o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. Então fuja do pecado, irmãos. Não siga os desejos do seu coração, naquele do seu coração corrupto. Evite ambientes perigosos. Tem pessoas que se arriscam demais. Ah, não, eu estava só no meio deles ali, eles estavam bebendo uma cervejinha lá, eu estava lá com eles e tal, mas eu não estava praticando. Fuja desses ambientes. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores. Mantenha-se vigilante, irmãos. A liberdade tem seu preço. A liberdade tem seu preço, e esse preço é a vigilância constante. Ouça isso no nome de Jesus. Fuja da aparência do mal. Terceiro tópico, a confissão de pecado, né? Um caminho de cura e restauração. Veja só, aqui é muito importante nós frisar bem nessas palavras. Ó, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados, como diz Salmo 51, versículo 3 e o versículo 4 de Mateus, capítulo 9, versículo 2 e o 6. Vejam só o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, parte A. Se confessar os nossos pecados, veja só. Vamos analisar aqui, 1 João 1 e 9. Confessar, na língua grega, significa literalmente dizer a mesma coisa, ou seja, concordar com o que outra pessoa está dizendo de nós. Daí o sentido de confessar, admitir, concordar. O contexto deixa claro que confessar nossos pecados significa concordar com os diagnósticos de Deus a nosso respeito. Que somos pecadores e que temos cometido pecados e assim verbalizar essa concordância com tristeza e pesar. Certo? Devemos concordar com tristeza, com pesar, ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, se nós não confessar, se nós se achar, né, ficarmos orgulhosos, dizer que não temos pecado, a Bíblia diz que aqueles que dizem que não têm pecado, enganam-se a si mesmo. Está fazendo de Jesus mentiroso, porque Jesus disse que todos têm pecado, e se eu disser que não tenho pecado, eu estou fazendo de Jesus mentiroso, estou falando que ele mentiu em falar isto. Ouça isso no nome de Jesus, todos nós pecamos.
Irmãos, essa verdade não tem somente uma implicação geral, mas também implicações bem práticas e diárias. Quando o Espírito Santo vem falar à nossa consciência, apontando nossos pecados contra a lei de Deus, a reação correta é concordarmos imediatamente com ele. Né? Quem somos nós para discordar daquilo que o Espírito Santo está falando que nós fizemos e nós vamos discordar? Certo? Enganoso é o coração do homem. Então devemos concordar com ele, declarando sem reservas nossa culpa e maldade, colocando-nos nas mãos daquele que é fiel e justo para nos perdoar. É isto, quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele. Muito embora, amados, a doutrina católica romana ensine a necessidade da confissão auricular a um sacerdote para a absolvição aí, para a absolvição, né? O contexto da nossa passagem deixa claro que o ensinamento de João. Devemos confessar nossos pecados a Deus, primeiramente, pois somente Ele pode nos perdoar e remover nossa culpa. Outras passagens das Escrituras também nos ensinam que, em determinadas ocasiões, certo? É necessário confessar nossa culpa às pessoas que foram prejudicadas pelos nossos pecados, para que seja assim restaurada a comunhão que havia sido interrompida pelo nosso erro. Lucas é um exemplo disso, né? A história lá do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 21, por aí se vai. O bom princípio é que a confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Se o nosso pecado afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber dele, a não ser que queiramos voluntariamente compartilhar com alguém para que ore por nós, né? Conforme Tiago 5, versículo 16, se confessarmos nossos pecados uns aos outros, orem pelos outros, né? Então, se envolver outras pessoas, elas deverão saber de nosso arrependimento e ouvir a nossa confissão, certo? As Escrituras também nos ensinam que certos pecados exigem uma reparação. Além da confissão, em alguns casos, por exemplo, Deus exerceu ou determinou que exercessem a disciplina, mesmo quando o faltoso admitiu e confessou sua culpa. Quando o pecado cometido por algum crente tiver implicações além de sua própria pessoa, envolver outros, né? Cair no conhecimento público, por exemplo, trouxer vergonha à igreja e desonra ao nome do Senhor, é preciso que medidas sejam tomadas para sanar esses males. E isso mesmo, no caso do crente que, em questão, admitir suas culpas e confessá-las, um crente genuinamente arrependido aceitará de bom grado a disciplina e a reparação que sua falta, porventura, requerer. Certo? Então é muito importante nós sabermos disto, porque fazendo assim nós iremos estar confessando perfeitamente, pedindo perdão, reconciliando com outra pessoa que nós fizemos eles ser prejudicado e assim sucessivamente. Alcançando, segundo subtópico do terceiro tópico, alcançando cura e restauração. Vejam só, vamos tirar aqui lições maravilhosas. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos, irmãos, descanso para nossas almas. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus, né, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Vejam só, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. A fim de andar diariamente em comunhão com Deus, certo? E com nossos irmãos em Cristo, precisamos confessar nossos pecados. Pecados de comissão, pecado de omissão, pecado de pensamentos, né? De atos, pecados secretos e pecados públicos, precisamos trazê-lo à tona e colocá-los diante de Deus, ok? Então, chamá-los pelos seus devidos nomes, posicionar-nos do lado de Deus contra eles e abandoná-los de uma vez por todas. Então, a verdadeira confissão implica abandonar os pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13.
Ao proceder aqui desse modo, irmãos, nós podemos apropriar-nos da promessa de que Deus, certo, é fiel e justo para nos perdoar. É fiel no sentido de que prometeu perdoar e cumprirá sua promessa. E ele é justo para nos perdoar, porque encontrou uma base justa para o perdão na obra vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz. Além de garantir o perdão, Deus nos purifica de toda injustiça. João fala de um perdão paternal, né, e não judicial. O perdão judicial se refere ao perdão do castigo pelos pecados, ok? O cristão o recebe quando crê no Senhor Jesus Cristo. É chamado de judicial, porque é concedido por Deus em seu papel de juiz. Mas, e quanto aos pecados que a pessoa comete depois da conversão? No tocante ao castigo, o preço já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, certo? No tocante à comunhão na família de Deus, porém, o santo que pecou precisa receber o perdão paternal de Deus, ou seja, seu perdão como pai, obtido pela confissão do pecado. Precisamos do perdão judicial apenas uma vez, certo? Pois ele é suficiente para pagar o castigo pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Mas precisamos do perdão paternal ao longo de toda a nossa vida cristã. Ok, amados? Então, ao confessar os nossos pecados, devemos crer, com base na autoridade da palavra de Deus, que ele nos perdoa. E se ele nos perdoa, devemos estar dispostos a perdoar a nós mesmos. Ouça isso no nome de Jesus. Ouça isso no nome do Senhor. Irmãos, e concluindo aqui, queridos, em nossa caminhada rumo ao céu, é possível que, como cristão, possamos tropeçar e cometer pecados que ofendem a santidade de Deus e prejudiquem nossos irmãos. No entanto, podemos nos apoiar na orientação de homens escolhidos por Deus para nos guiar na importância de seguir os passos necessários para a restauração espiritual, ou seja, o arrependimento e a confissão. Irmãos, é crucial lembrar que os pecados não confessados levam à morte, porque a melhor ação é confessar e abandonar nossos pecados para alcançar a misericórdia do Senhor, como diz Provérbios 28:13. Esse foi o versículo que a gente muito citou aqui, porque se não fizer isso aqui, amados, teremos prejuízo. Afinal, somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Nenhuma pessoa possui tal autoridade. Portanto, apesar que Jesus falou assim, quando deu autoridade lá para os 70, ele falou que a quem perdoar seria perdoado, a quem retesse o perdão seria retido, né? Então, portanto, amado, mesmo em meio às falhas, temos a oportunidade de buscar a misericórdia divina através da confissão sincera e do arrependimento genuíno. Isso nos permite continuar nossa jornada espiritual com um coração purificado e uma consciência limpa, sempre lembrando que a graça e o perdão de Deus estão ao nosso alcance. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico muito feliz por chegar aí com vocês ao término de mais uma aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue conectado, nesse canal. E toda semana aí nós temos uma aula maravilhosa aí para o nosso aprendizado, Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias, Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos estar sempre ligados e lutando contra o nosso adversário. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, é claro. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, irmãos, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por ter chegado até o final de mais esta aula. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus. E até a próxima, sim, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo a lição 9. Louvado seja o nome do Senhor, que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Então, essa caminhada, queridos, tem muitas coisas que nós devemos estar atento, né? Resistir às tentações, ouça isso no nome de Jesus, confessar os pecados, foi o que nós terminamos de ver agora na lição 8, e por aí se vai. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos de volta aí trazendo mais uma lição bíblica para o nosso aprendizado. Que Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Se apegue com a palavra de Deus, com as armas, o jejum, a oração, e você vai ver que você vai vencer o adversário de sua alma. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.